Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, no capítulo 4, num episódio onde Jesus se depara com uma mulher conhecida como samaritana. Vamos ler, meus queridos, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que és Messias, que te chamo Cristo. Vem, mas quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Meus queridos, essa é uma história extremamente interessante, impactante,
mexe conosco. Nós poderíamos chamar de um encontro transformador de Jesus com uma pessoa absolutamente improvável, humanamente falando, para Jesus, e culturalmente falando, principalmente no que tange a Jesus. E como judeu, era uma mulher e era uma samaritana. E samaritano não se dá com judeu, judeu não se dá com samaritano. E foi exatamente esse o contexto onde Jesus se depara e opera uma obra absolutamente transformadora. De uma pecadora, ele a fez uma missionária para pregar o Evangelho e anunciar Jesus. Porém, queridos, o que quero enfocar aqui não é propriamente os detalhes dessa história, mas algo que está como que na entrelinha da história. Porque quando ela percebeu que estava ante um profeta, que era Jesus, ela quis tirar uma dúvida: onde é que se deve adorar? Porque dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, outros dizem que é no monte. Onde é? E é aí que Jesus diz: olha, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que Deus está procurando. Eu quero falar, queridos, é exatamente nisso, nesse sentido, do adorador. Do adorador. Oh, meus queridos, como isso é pesado, e como muitas vezes nós já estamos tão acostumados que nem sequer pensamos, nem refletimos, e muito menos entendemos o que é ser um adorador e o que é uma genuína adoração. Eu estava pregando numa igreja um determinado dia, lá em Belo Horizonte, uma grande igreja, uma igreja onde cabia sentados 7.000 pessoas. E eu ouvi um outro pregador pregar sobre adoração, e ele disse uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse: olha, quando eu estava preparando a palavra sobre adoração, o Espírito de Deus me trouxe uma palavra, e nem é uma palavra tão social, por assim dizer. Ela até choca um pouco, mas o Espírito de Deus, segundo ele, trouxe essa palavra na sua mente. Ele ouviu: pelado. Senhor, que é isso? Que é isso? Ele diz: o adorador, ele está despido de absolutamente tudo, nu diante de Deus, transparente diante de Deus. Adoração, queridos, significa no seu original prostrar-se, reverenciar-se ante uma autoridade que ele reconhece como autoridade, e no caso uma autoridade divina. Prostrar-se, render-se inteiramente. Às vezes eu fico pensando nisso, e a gente não é Deus, a gente não é o Espírito Santo, mas há pessoas, queridos, que não expressam nada externamente,
que indique que haja uma adoração ou um espírito de adoração. Não, porque não há uma expressão tangível de rendição. De rendição. Parece que está no mundo da lua. Tudo no racional. Tudo no intelecto. Parece não haver prostração espiritual. Há prostração física que pode representar, indicar uma prostração espiritual, mas às vezes não há indício de absolutamente nada. Uma vez uma irmã me disse: olha, eu visitei uma igreja e a impressão que essa igreja passa, ou me passou, é que é uma igreja que não precisa de absolutamente nada, nem de Deus. Tão rica que é. Assim como uma histórica igreja da Ásia Menor. Sou rico, enriquecido, não me falta nada. Porque não havia nenhuma expressão, nenhuma demonstração de rendição a Deus, de adoração, nada, absolutamente nada. Não tem uma lágrima, não tem um quedamento, um quebrantamento, não tem nada, absolutamente nada. Tudo muito seco. Parece que Deus está muito longe. Então, repito, parece que dá até para a gente saber. Não dá, porque não somos Deus, não somos o Espírito Santo. Mas dá quase para a gente saber quem é que já teve uma experiência genuína de conversão a Deus ou não. Repito, porque há pessoas que parecem não experimentarem Deus em nada, sentirem Deus em nada, nada, nada. É tudo muito árido, muito desértico, muito seco. Muito seco. Não há rendição, não há prostração, não há quebrantamento, não há nada. Adoração é prostração. Prostrar-se. Proskineo. Prostrar-se ante uma autoridade. E essa espiritual, repito, e essa espiritual é Deus. É o Espírito de Deus. É Jesus. E foi exatamente, queridos, nesse contexto. Meio-dia, sol escaldante, depois de uma longa viagem, saindo da Judéia para Samaria, tendo necessariamente de passar por Samaria, com muita sede. E Jesus, então, chega diante dessa fonte e pede água, e aí desenrola-se esse episódio, esse contexto e essas indagações. Onde é que se deve adorar? É Jerusalém? É no monte? Onde? Lugar que se deve adorar? Não. Não é nem Jerusalém, nem monte, mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são exatamente esses adoradores que o Pai procura para o adorar. Algumas lições, queridos, em relação ao adorador. Em primeiro lugar, é que o adorador, igreja, ele não precisa ser visto e ele não tem nenhuma necessidade de ser visto. Ele não sente necessidade de ser visto. E a gente precisa entender uma coisa, já se convencionou que os adoradores da igreja
São os ministros de louvor, são os que estão aqui em cima, a irmã Olívia, são esses que pregam o microfone aqui. Eles são adoradores, sim, ou pelo menos devem ser. Mas é possível que eles cheguem aqui à frente, cantem hinos extraordinários, maravilhosos, e fazem uma suposta adoração extraordinária, maravilhosa, e não tenham adorado, não sejam adoradores, é possível. Então não podemos confundir adoradores com cantores, com ministros de louvor. Repito, eles também são e devem ser adoradores. E é quase que impossível uma equipe de louvor adorar aqui à frente e não ser visto. Mas o verdadeiro adorador, que é você e eu, qualquer um de nós, não sente nenhuma necessidade de ser visto. E por quê, querido? E por que nós não sentimos necessidade de sermos vistos? Por quê? É porque o adorador adora em espírito. Não é em imagem. É em espírito. E outra coisa, não é aqui em Jerusalém, nem tampouco é no Monte do Pessu, onde já fui diversas vezes, ou em tantos outros montes por aí. Uma vez eu fui orar num monte lá em Belo Horizonte, estava pregando numa igreja lá e depois me convidaram para orar nesse monte. Mas lá é monte, não é isso que simula aqui em Brasília, isso é monte, não. Lá é monte, onde você, quando chega lá no topo, você está com meio palmo de língua de fora. E multidão, muita gente. Aí quando eu desci, estava lá já, estava precisando de reposição de alguma energia, e aguardando ali, aparece um homem, 2 metros de altura, 2 de mim, morenão, me lembro claramente dele. Ele começou a falar comigo numa veemência, numa força, num ímpeto, numa ira, e eu deixei ele falar. Eu falei, meu irmão, agora eu abracei ele, precisei esticar o braço assim para abraçar ele, sentado assim, abraçar ele. Porque, meu irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, o jeito que o irmão apareceu para mim, eu fiquei até com medo do irmão. Eu pensei que o irmão ia me bater. Em segundo lugar, eu não entendi nada do que o irmão falou. Não entendi nada, porque de tudo que o irmão falou, não é a realidade da minha vida, pelo menos que eu saiba. E ali demos uma palavra para aquele irmão, e depois me desculpa, eu sou relativamente novo, e na fé, e não sei o quê, me perdoe. No Alabaxé, no Cantinebras, em tudo. Mas muita meninice, muita besteira, muita bobagem. Deus não tinha falado nada com ele. Porque até hoje não sei o que ele falou comigo, porque o Espírito não falou, e o Espírito não é de confusão. Ele errou na forma e no conteúdo. Não houve revelação ali. Deus não estava sendo adorado. Não vamos idolatrar paredes, não vamos idolatrar montes, não vamos idolatrar lugares, púlpitos ou cadeiras. A adoração é em espírito. Nós não precisamos ser vistos, ser anunciados.
ser divulgados. Nós adoramos com profundidade onde nós estamos. Aí na cadeira. Eu sei de gente daqui da igreja que está aqui hoje, inclusive, nunca pegou um microfone aqui à frente. Nunca pegou um microfone numa célula sequer. Num culto de quarta-feira. Mas já testemunhou comigo experiências profundas com Deus, no seu silêncio aí, na sua cadeira, com lágrimas no rosto. Deus procura o verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador não precisa de holofote, não precisa de aplausos, não precisa de telas, não precisa de lugar. Ele adora em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento. Ele adora o Senhor, ele se prostra, ele se rende inteiramente ao Senhor. Quantas e quantas vezes, queridos, já aconteceu desde a minha conversão. Me lembro claramente, menino, 14, 15 anos de idade, andando de bicicleta, chorando, experimentando a presença de Deus, cantando louvores, adorando a Deus. Quantas vezes perdi o local onde eu ia, distraído, porque estava atraído pela adoração. Às vezes já quase escandalizei pessoas dentro de ônibus, avião, chorando e tentando me esconder. Adoração. Isso não acontece só comigo, eu estou falando da minha experiência, mas eu sei que você também tem essa experiência. Não há lugar e também não há circunstâncias. Nós adoramos em qualquer lugar, em qualquer momento, porque a adoração é em espírito, não é em imagem. Não precisamos de imagem. Ontem, queridos, hoje pela manhã eu fui visitar uma ex-ovelha e curiosamente fiquei sabendo por ela mesma que eu fui o primeiro pastor dela, muito amiga da irmã Roseli, trabalharam juntas de casa em casa, vigílias, assim como eu também. E ela está numa situação de saúde muito complicada, pelos médicos já desenganada. Mas como pude ver a presença de Deus na vida daquela mulher. E ela expressar textos preferidos, e nós lemos textos preferidos dela, textos longos. Li o Salmo 46 e li Isaías 55. Os textos completos, inteiros. Como havia alegria naquele lugar. Um semblante livre, liberto. Humanamente falando, aquela mulher nos seus últimos dias sobre essa terra. Eu já contei aqui para os irmãos, e por que eu conto milhares de vezes? É porque a gente tem a tendência a esquecer, e segundo, a gente não fala sempre para o mesmo auditório. Mas eu tinha um amigo ministerial. Eu com 24 anos de idade, ele com 80 anos de idade. Eu digo isso digo amigo, porque eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, porque elas sempre são mestres para nós, mais novos. Se bem que cada dia está mais difícil achar pessoas mais velhas do que eu, mas a gente ainda acha. E ele adoeceu e saiu do Amapá para
Belém. De Belém ele foi para Castanhal e ele foi desenganado pelos médicos e ele tinha consciência diante de Deus que tinha chegado o momento da sua partida e ele promoveu um culto de despedida na primeira igreja batista da cidade. E quando terminou o culto, ele estava sendo conduzido em cadeira de rodas, assim para fora do templo, ele pediu para voltar, viraram a cadeira assim, ele olhou para a frente do templo e abanou assim com a mão, né? Era o culto de despedida dele. Ele simbolicamente despediu ali do templo como que despedindo. E ele foi para casa, e na sua casa, em um determinado momento, ele estava no seu quarto, deitado, olhando para cima, a sua esposa tagarelíssima. Nunca vi conversar aquele tanto, uma bênção, mas conversava que eu nunca vi, acho que até hoje. Muito tagarela, e ela chega no quarto tagarelando, e ele deitado, olhando para cima, sem falar absolutamente nada, só fez o sinal para ela assim. Não falou absolutamente nada. E aí ela não entendeu nada, não viu nada de diferente, respeitou aquele momento. No outro momento perguntou para ele, Carnaúba, o nome dele, por que você fez daquele jeito e me interrompeu? E ele diz, porque naquele momento eu estava assistindo o coral do céu cantar para mim. O céu estava se antecipando para ele. Paulo e Silas estavam 3 vezes presos lá em Roma, numa prisão chamada Mamertium. Eu estive lá. Por que eu digo 3 vezes? Porque lá embaixo, numa verdadeira masmorra. Masmorra é aquele ambiente frio, fétido de certa forma, sem muita higiene ou quase nada. E ali ele amarrado no tronco, preso pelas correntes, preso na cela e preso pelos guardas. E ali eles adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus. Porque a adoração não é em imagem, é em espírito. Não é para ser vista, é em espírito. Em segundo lugar, queridos, a gente adora em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Qualquer tempo, em qualquer circunstância. Jó não tinha nenhum motivo aparente para adorar a Deus. Porque ele era homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo sendo reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal, ele perdeu absolutamente tudo o que tinha. Ele perdeu os bens, ele perdeu a família, e ele perdeu inclusive os amigos. Porque os amigos não se revelaram amigos no momento da sua dor. E nem sequer a esposa foi aquela pessoa que deveria ter sido no momento em que ele mais precisava. Então perdeu absolutamente tudo. Mas mesmo assim ele adorou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos adorar a Deus em qualquer circunstância, ainda que elas sejam muito difíceis. E eu passo um momento difícil, mas você também passa. Todos nós passamos.
o que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, amaldiçoamos ou nós adoramos? Existem situações bem piores do que as que nós estamos passando, do que a que já passamos. Precisamos adorar a Deus nas circunstâncias adversas, complicadas e difíceis. E foi a minha oração por essa irmã hoje, lá no hospital. O meu desejo, minha irmã, e a minha oração é que a irmã tenha experiências extraordinárias com Deus aqui nesse momento, nesse contexto tão difícil, com aparelhos, e ela estava absolutamente consciente por dizer isso para ela. E aí contei de 2 experiências que eu tive. Uma quando descobri um câncer há mais de 15 anos, não, há mais de 30 anos. E a outra quando eu peguei Covid, como foi um dos primeiros. Covid era como AIDS, no início, sentença de morte. Mas minhas experiências com Deus foram indizíveis, indizíveis. Você não consegue descrever. Estava vendo o testemunho da pastora Alzemira também numa célula aqui, dizendo a mesma coisa. Porque nesses momentos, quem tem uma vida com Deus, Deus dá experiências diferenciadas para aquilo que supostamente seria um grande sofrimento, se reduza em grandes experiências e alegrias com Deus pelo Espírito. Nós precisamos adorar a Deus nas circunstâncias complicadas e difíceis da nossa vida. E por último, igreja, sobre o adorador. Deus procura adorador. A Bíblia não está dizendo nesse texto que Deus procura adoração, mas adorador. Eu fico maravilhado com o louvor que é conduzido aqui na igreja. Tenho experiências profundas com Deus no momento das ministrações do louvor. Mas o que Deus está procurando não é uma adoração, é um adorador. O que Deus está procurando não é o que a Carlinha está fazendo aqui na frente, que a Vera está fazendo aqui na frente, e todos os demais, toda a equipe. O que Deus está procurando é Verinha, é a pessoa dela, a pessoa da Carlinha, a pessoa do Mateus, a pessoa de todo mundo que está aqui. Deus está procurando, são eles, e não o que eles estão fazendo. Agora, eles são instrumentos de Deus para nos conduzir a uma verdadeira adoração. Uma grande missão e responsabilidade da equipe de louvor aqui à frente é de atrair a presença de Deus e de nos conduzir a uma verdadeira adoração, a sermos verdadeiros adoradores. É por isso que eu gosto, queridos, isso é coisa minha. Está na hora de adorar, não é só cantar. Vamos adorar. Não é hora da pregação, não é hora de animação de auditório. Eu não estou aqui na frente como Silvio Santos, como Faustão. Eu não sou animador de auditório, eu sou um adorador. Basta adorar. Não precisa perguntar quem comeu feijão hoje. A adoração é em espírito, não é em feijão, não é em açaí.
em espírito, movido pelo Espírito. É em espírito, de letra minúscula, e é movido pelo Espírito, de letra maiúscula. Uma vez eu estava num congresso de jovens e a equipe de louvor estava ministrando e tentando animar o auditório, os verdadeiros Silvio Santos da vida, os Faustãos da vida, e aquilo me incomodou terrivelmente. Eu ia pregar naquela noite. Oh, meu Deus, não dá. Equipe de louvor não tem a responsabilidade de preparar a igreja para o pregador, não é isso. A responsabilidade é de adorar. Até porque a adoração é em todo lugar e é em espírito. Porém, quando há genuína adoração, conduz não apenas a igreja a uma condição melhor para receber a palavra e também prepara um ambiente mais propício para o pregador apresentar a palavra. Mas esses irmãos estavam, e fala, e fala, e fala, e fala, e dá sabão. Isso eu vi como era um congresso, eu vi no momento anterior. No dia que eu fui pregar, eu chamei eles e falei, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Quero pedir só uma coisa. Por favor, não falem absolutamente nada. O que eu gostaria que vocês fizessem hoje era simplesmente adorar a Deus aqui. Deixa quem quiser ficar em pé que fique, quem quiser ficar sentado que fique, quem quiser deitar que deite, se quiser andar que ande. Esqueça auditório, só adorem, só isso. Eu gostaria que vocês me obedecessem apenas isso. Esqueça o auditório. Esqueça. Pense só naquele objeto da sua adoração que é Deus, só isso. Oh, meus irmãos, sem exagero nenhum, pessoas saíram dali literalmente carregadas pelo poder de Deus que se manifestou naquele lugar. Deus procura adoradores, não é adoração, então adore. Agora deixa eu dizer uma coisa, queridos, que fica aí na entrelinha. Deus procura adoradores, estamos falando de adoradores. Agora, já pensou que o texto está dizendo, Deus procura? Olha só o privilégio. Deus está procurando você. Você. Deus está me procurando como um adorador. Deus está nos procurando. Adão, onde estás? Desde Gênesis, Deus já está procurando o homem. Vinde, argui-me, disse o Senhor. Deus nos procurando. Está lá em Isaías. O Espírito e a noiva dizem, vem. Lá em Apocalipse, a vida inteira da existência humana é Deus nos procurando. Olha o privilégio, sermos procurados por Deus, igreja. Significa que você não está esquecido. Significa que eu não estou esquecido. Significa que Deus não viajou e esqueceu de você, de mim, de nós. Deus está sempre nos procurando. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero fazer esse encerramento, esse fechamento. Quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, está querendo dizer da nossa subjetividade, da nossa
individualidade. O Espírito é meu, a particularidade é minha. É minha. Deus está procurando Valmir Pereira de Oliveira na minha subjetividade, na minha particularidade. Mas a adoração é em espírito e em verdade. Verdade. Não é em fantasia, não é em imitações, não é em cacuetes, não é em chavões, não é em palavras de efeito, mas é em verdade, em verdade. Uma vez eu estava pregando, só para encerrar, preguei depois, mas estava numa vigília absolutamente lotada. Lotada, a igreja lotada. E a pessoa que estava lá, Glória, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você começa a falar, glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 e vai falando assim, vai acelerando assim, até a sua língua enrola, e você fica batizado com o Espírito Santo. Aí, meus irmãos, falaram tanta besteira que o Espírito de Deus me incomodou. E eu fui lá, porque era a igreja que eu pastoreava, eu tinha essa autoridade. Fui lá, peguei o microfone, encostei o microfone, falei sem microfone, sem nenhum barulho. Eu disse, eu quero avivamento, eu quero o poder de Deus se revelar nesse lugar. Eu quero os dons de Deus se manifestando aqui. Mas eu não quero fogo estranho. Eu não quero fogo estranho. Eu não quero fábrica humana. Eu quero que Deus faça. Eu não quero fazer nada. Eu não quero que ninguém faça nada. Eu quero que o Espírito de Deus faça. A adoração é em espírito, na minha particularidade, na minha subjetividade. E é em verdade. Não em mentira e enganação. Para depois sairmos daqui e continuarmos exatamente as mesmas pessoas, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança. Nem na minha vida pessoal, nem no casamento, nem na família em geral, nem no ministério, nem nada. A mesmíssima pessoa. O poder de Deus se manifestou. Às vezes não foi poder de Deus, e porque não foi poder de Deus, não houve mudança, não houve transformação. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus agora. Deus, nós oramos a Ti, te pedimos, por misericórdia e graça do Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos verdadeiros adoradores, que é o que o Senhor procura. O Senhor me procura, o Senhor procura o meu irmão, a minha irmã. O Senhor procura cada um de nós. Por isso, Espírito de Deus, nos ache, em nome de Jesus, nos ache como verdadeiros adoradores. E agora, Pai, nós iremos participar da ceia do Senhor. Queremos Te adorar, participando dessa ceia, em memória do sacrifício tão terrível que o Senhor passou a nosso favor. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.